Começa agora o Fala Doutor, hoje comigo e com a psicóloga Ana Paula Fujisaka. Muito obrigada, viu, Ana Paula, por ter vindo aqui falar a respeito do seu trabalho. Ana Paula, o título da sua tese é o seguinte: o familiar cuidador e o processo de fim de vida e morte de seu ente querido, uma compreensão fenomenológica. Qual foi o objetivo central do seu estudo? Eu decidi estudar, né, os familiares cuidadores, né, e compreender mais a fundo a vivência deles. Por quê? Porque eu percebi, né, tive uma vivência na família com a minha avó, que foi parecida com essa, e de um cuidado prolongado, né, e depois do falecimento dela, após 3 meses, e aí eu fui atrás de alguns estudos e aí fui percebendo que o perfil da população mundial, do Brasil e mundial, tem se modificado, né. Então, assim, as pessoas elas têm vivido muito mais tempo, né? E grande parte da população vai chegar a idades mais avançadas, né? E as pessoas elas têm tido, então, chegando a idades mais avançadas, mais doenças crônicas, né? E maior necessidade de cuidado. E não só isso. Também, pessoas de quaisquer faixas etárias também, elas também têm sobrevivido mais tempo a doenças graves e também acidentes graves, né? E também precisam de cuidados. Quem faz esses cuidados, a maior parte deles, é um familiar, geralmente. Familiares ou um dos familiares. Geralmente, o que a gente tem visto nos estudos é que um familiar é destacado, o familiar mais próximo, né? Ele é destacado e pela questão afetiva mais próxima, às vezes por obrigação moral, ele se destaca e passa a cuidar dessa pessoa. Então, o familiar cuidador, na verdade, essas pessoas, elas têm crescido muito em número, né? Verdade. E aí, por isso, decidi estudar o familiar cuidador e a vivência dele, se aprofundar nessa vivência dele, de cuidar de um ente querido por um longo período de tempo, né? Com uma doença grave ou com sequelas de acidente, e vivenciar a sua morte, depois desse longo período de tempo de cuidados. Ao longo da sua jornada acadêmica, você vem, então, estudando o luto, né? Você mencionou a experiência com a sua avó e você teve também uma experiência com a sua mãe, que pode ter sido um dos motivadores para isso, né? Isso mesmo. Perdi minha mãe quando era criança, né? E tinha 11 anos. Essa questão do luto, da morte do luto, me acompanha desde pequena, né? E aí eu tenho estudado desde a faculdade, estudei a questão das perdas, estudei a teoria do apego, do John Bowlby, a separação com a mãe. Fala um pouco dessa teoria do apego. Então, não é o meu foco de estudo, o John Bowlby, né? Mas a questão da separação, da dificuldade ali da separação com a mãe, né? E o que isso causa e gera na criança, né? O afastamento da mãe. Então, eu estudei isso daí quando eu estava na faculdade. Então, foi um dos primeiros temas de interesse. Depois eu continuei também nessa linha, ainda nessa linha, fiz aprimoramento no HC, no Hospital das Clínicas, estudei também a elaboração do luto na esclerose múltipla. Depois fui fazer o mestrado. E no mestrado eu entrevistei pessoas que perderam a mãe na infância, que é um tema bem parecido com a minha história aí. Entrevistei pessoas que perderam a mãe na infância, adultos já, né? 6 adultos que perderam a mãe na infância e foi bem... Eu gostei muito de fazer esse trabalho, né? Na verdade, tem muito a ver com a minha história. Eu acho que foi um processo até de elaboração da minha história. Foi uma pesquisa, né, embasada cientificamente, tudo mais, mas que eu acho que a gente, como pesquisador, não está isento de transformar aquela pesquisa e também ser transformado por ela, né? Então, não é algo neutro, eu acredito nisso. Agora, Ana Paula, pelo que você observou no seu estudo, também pela literatura que você consultou, que já existe, as pessoas, elas estão preparadas para lidar com esse momento final de vida dos seus entes queridos? Quais são os principais questionamentos que surgem nesse momento?
Então, acho que a grande maioria das pessoas não está preparada, né, para a morte, né? E a morte de um ente querido desperta muitos questionamentos, muitos questionamentos. Primeiro, questionamentos práticos, né? O que a gente faz ali no dia a dia? Dá a comida que a pessoa gosta, não dá? Leva ela para lugares onde ela vai se emocionar, às vezes contrariando inclusive a equipe médica. Contrariando a equipe médica, que dá toda tem regras a serem seguidas e tudo mais. Mas o que fazer nesses últimos dias de vida, né? Nesses últimos momentos de vida, meses de vida ou anos de vida, né? O que fazer? Então, surgem vários questionamentos práticos e surgem outros questionamentos também, assim, bem mais profundos que esses, né? O que é a vida, qual o sentido da vida, né? O que é a morte, o que vai acontecer depois da morte, para onde essa pessoa vai, né? Se eu vou me encontrar com ela, se eu não vou me encontrar, como é que vai ser depois disso? Então, surgem inúmeros questionamentos aí. Na verdade, é um processo, na verdade, de ressignificação da própria vida ali, né? É a morte do outro, mas é uma morte em vida que o familiar cuidador ele vai vivendo também, né? O outro vai morrendo aos poucos e é uma morte em vida que ele vai também sentindo, né? Então, tem toda uma ressignificação aí do que é a vida, do que é a morte, do que é o pós-morte. Questões espirituais, de religião surgem muitos questionamentos aí, né? E o que acontece é que a maior parte das pessoas não tem onde buscar um espaço de troca aí, né? Nem de reflexão, nem de conversa sobre essas questões. E acaba vivenciando isso muito sozinhos, né? Muito sozinhos, muito isolados, né? Então, é uma vivência muito dura e de muito sofrimento, né? No seu trabalho você aborda essa questão que é super importante, né? Esses cuidadores, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles acabam não recebendo nenhum tipo de cuidado psicológico, de acompanhamento, de acolhida. Sim, sim. A maior parte dessas pessoas que eu entrevistei, acho que todos, os 6, alguns receberam algum tipo de cuidado, mas muito pouco. Mas a maior parte viveu de um jeito muito solitário mesmo isso. E sem saber muito o que fazer, né? O que a gente pode falar é que, assim, quem tem recebido mais cuidados nesse processo de fim de vida de um ente querido, né, familiares e o próprio ente querido, são pessoas que participam de programas de cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos no Brasil eles ainda são em pequeno número, na verdade. As pessoas não sabem muito do que se trata, tem muita confusão ainda em relação ao que é cuidado paliativo, né, Ana Paula? O cuidado paliativo, ele diz respeito a uma morte com dignidade, a uma boa morte, né? Que vai olhar não vai olhar, na verdade, para a doença, vai olhar para a pessoa com a doença, para o familiar, né? Para os amigos que estão envolvidos naquele processo. E vão ajudar essa pessoa a ter uma partida melhor aí, né? Então, tem momentos de despedida, tem momentos de conversas. E também, uma coisa muito importante é a supressão da dor, né? Da dor, o cuidado com a dor, né? Sem procedimentos muito invasivos, já de tentativa de cura, já não é mais esse processo. É a tentativa da boa morte, ali o cuidado com a boa morte, com os familiares, todos envolvidos aí nesse processo de fim de vida aí daquela pessoa, né? Então, assim, é um cuidado bem especializado, né? É feito por equipe multiprofissional, não é feito só por psicólogos. Aliás, fora do Brasil, essas equipes nem têm psicólogos em alguns países, né? No Brasil tem psicólogos. É um cuidado que não é de segunda classe. A gente fala paliativos, é um termo no Brasil meio pejorativo, né? Ficou pejorativo, né? Porque parece que é de segunda classe, de segunda linha. Parece que você vai mandar a pessoa para casa para morrer, ou que você não vai mais cuidar da pessoa. Parece que o médico desistiu da pessoa, e não é isso. E não tem mais nada que fazer, cuidados de nada, né? Parece, assim, não tem mais nada que fazer. Mas tem muito o que ser feito aí, né? Esse processo, ele pode ser muito melhor vivenciado, né? Do que não fazer nada em relação ao que está acontecendo e a esse processo de fim de vida da pessoa, né? Agora, encarar os cuidados paliativos dessa maneira, né, como uma coisa que não serve para nada, que não é positiva, talvez tenha muito a ver também
com o modo como a morte, ou a maneira que a gente encara a morte, vem mudando ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Você faz um longo histórico, né, no seu trabalho. Essa maneira da gente encarar a morte, ela mudou muito, né? Sim, ela mudou demais. Eu trago aí um pouco da história da morte no Ocidente, né, do Philippe Arrier. Ele faz essa historicização da morte e traz a morte na Idade Média. Ele chama de morte domada, que era uma morte mais familiar, que acontecia nas casas, a pessoa morria no quarto, os familiares estavam juntos, as crianças podiam participar, tinha até o cortejo, né, nas ruas. Então, era uma morte próxima, né? No início do século XX, né, começou-se as mudanças, muito século XIX, século XX, começou-se as mudanças aí com a questão dos hospitais, né? E a maior parte das pessoas começaram a ser hospitalizadas, né? Hoje em dia, a grande maioria morre dentro do hospital, se não em UTIs, né? Então, a grande maioria morre longe da família. E aí, o que aconteceu? A morte, ela mudou o sentido da morte, aí, né? Que o Philippe Arrier chama de morte invertida ou interdita. Que aí, invertida porque inverteram-se as características da morte familiar. Então, virou uma morte. A significação da morte hoje, ela é inimiga, ela é um fracasso quando ela acontece, ela precisa ser combatida. Como se fosse possível fazer isso, né, em última instância. Como se fosse possível, na verdade. Mas não, a morte, ela não é controlável. Mesmo que muitos avanços técnicos científicos tenham ocorrido nos últimos anos, a morte, ela não é controlável, é algo que não se pode controlar, mensurar, né? E ela acontece. Né? Ela acontece aí. Então, assim, a morte invertida, ela traz essa significação de uma morte que tem que ser atacada, combatida. Então, os cuidados paliativos, eles vão num outro sentido, né? A Maria Júlia Kovacs, que foi minha orientadora, ela fala da reumanização da morte aí, né? Que são os cuidados paliativos. Então, você tem uma outra consciência da morte. Não é uma morte mais que é inimiga, é uma morte que faz parte da vida, né? Que ela está ali, ela acontece, ela faz parte da vida, né? Você não morre porque você está doente ou porque você teve um acidente, não, porque você está vivo, você morre, né? Então, a reumanização do olhar aí da morte é olhar essa morte de um outro jeito, já fazendo parte da vida, né? Além desse amplo embasamento teórico, no seu trabalho são expostos alguns trechos, né? Tem as entrevistas na íntegra também, mas aí num outro suporte, entrevistas com 6 pessoas. Você conseguiu entrevistar 3 homens e 3 mulheres que passaram por essa experiência de cuidar de um ente querido na fase final da vida. Como que foi a escolha dessas pessoas? Sim, entrevistei 3 homens e 3 mulheres, né? Entre 26 e 63 anos. Que perderam, né? Que acompanharam o ente querido aí até o fim da vida. Foi assim, eu divulguei entre pessoas conhecidas e as pessoas, elas me diziam, olha, tem um conhecido que cuidou da esposa, que cuidou do pai, que cuidou da mãe, você quer o contato? E aí essa pessoa que eu conhecia falava com essa pessoa primeiro, e aí foi divulgação entre as pessoas conhecidas, e aí eu entrava em contato ou por e-mail ou por telefone, falava da minha pesquisa, e todos eles aceitaram participar, nenhum deles se recusou a participar, todos eles aceitaram, então foi assim a escolha. E como que foi o processo de conversar com essas pessoas? Como foram as entrevistas? Foram entrevistas, a maior parte delas bem longas, né, que duraram, a maior parte deles eu fui até a casa, alguns no trabalho, em lugares que dava para conversar tranquilamente, e aí foram entrevistas longas, que duraram 1 hora, às vezes 2 horas, às vezes mais que 2 horas, né? E as pessoas, elas queriam contar essa história, né? Muitas delas, elas falavam assim, da importância de que a vida do familiar não fosse em vão. Elas queriam contar a história daquele familiar, queriam contar o que elas viveram, o que elas passaram, o que elas aprenderam com tudo aquilo. Que foi um processo que trouxe muitas reflexões, muitas ressignificações sobre a vida mesmo, delas próprias. Então, elas queriam contar isso, tinham muita vontade, né? E se eu permitisse, a gente ficaria até 3, 4 horas. Elas queriam contar mesmo tudo que tinham vivido e passado, né?
isso que você está dizendo a respeito da vontade das pessoas de contarem essas histórias tem a ver com algo que você também comenta no seu estudo, que é a gente viver tempos que valorizam a informação em detrimento da narração, em detrimento de experiências das pessoas, né? Sim, sim. Eu trago aí um autor, nem sei se vale a pena falar, é o Walter Benjamin, né? Ele fala disso, né? Da importância das narrativas que hoje em dia tem um declínio dessas narrativas, né? A gente tem o processo da informação, que é rápido, que é mais neutro, né? Não tem a ver com a vida, não entra na vida das pessoas de um jeito mais profundo, né? É globalizado, todo mundo precisa entender. E aí, ele não faz uma crítica de que essa informação não deveria existir, mas que não existe mais espaço para essas narrativas, né? As narrativas de vida aí. Esse processo de contar a história de vida que é mais lento, que é mais aprofundado, que entra na vida da pessoa e toca o outro, né? Esse processo das narrativas, ele não tem mais muito espaço hoje em dia, mesmo porque tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. Então, você ouvir uma história de vida de 1 hora, de 2 horas, as pessoas não têm mais tempo para isso, né? Então, ele fala da perda que isso gera na sociedade, porque, assim, nessas narrativas, a gente passa aí sabedoria, né? Os seres humanos passam uns para os outros a sabedoria de vida, elabora muitas questões aí da vida, ressignifica muitas coisas. E é no momento final da vida, né, que isso fica até mais forte. As pessoas querem falar muito quando elas estão morrendo, né? E muitas vezes elas estão numa UTI entubadas, né? Tem uma história, até nem sei se tem tempo, mas tem uma história de um senhor que eu li no livro do Cassola, eu acho. De um senhor que... Não, da Kubler-Ross, um livro da Kubler-Ross, eu acho. De um senhor que foi entubado e ele tinha perdido a esposa, e ele, um senhor já de idade, ele tinha perdido a esposa, e aí ele passou mal em casa, chegou em casa, foi no hospital, foi entubado. Só que ele não queria aquilo, ele não queria mais prolongar a vida dele, mesmo porque já tinha perdido a esposa, já estava sozinho e tudo mais. E entubaram ele. E aí o médico que conta isso, ele conta que o paciente olhava para ele de um jeito, com raiva. E ele não podia falar, porque ele estava entubado. Olhava para ele com raiva, com raiva. E aí até um dia que eu acho que alguém interviu, uma psicóloga ali no meio, e aí tirou, né, o tubo e aí ele conseguiu falar. Ele conseguiu explicitar que ele não queria mais viver. Que ele não queria mais viver, que ele queria morrer naturalmente. E aí que o médico foi entender, né? Porque os procedimentos, eles são muito rápidos ali, São, né? e muitas vezes padronizados, né? Padronizados, acontece. Você chega no hospital, é entubar, é fazer o que tem que ser feito, né? Então, e aquele senhor, ele queria morrer de um outro jeito, né? Ele queria morrer mais próximo dos familiares, ele queria contar a história dele, né? E é nesse momento de vida aí de morte, de vida, as pessoas têm mais desejo até. Mas elas morrem muitas vezes dentro de uma UTI, de um hospital, né? E longe da família. A maior parte das UTIs, você não pode estar com a pessoa ali O tempo acesso é inteiro. bem restrito. Bem restrito. Você visita, às vezes... Meia hora por dia. Meia hora por dia, meia hora na hora do almoço, meia hora à noite. E a pessoa está ali sozinha. E quem sai de uma UTI, né, tem uma pesquisa que fala sobre isso, que a vivência em UTI é uma das mais difíceis que existe. É um lugar gelado, é um lugar que nunca desliga a luz, é um lugar cheio de sons o tempo inteiro, né? Imagina você morrendo assim, né? E vendo pessoas morrendo o tempo inteiro, porque morrem pessoas o tempo inteiro ali ao seu lado. Então, imagina você morrendo assim, sem um familiar para te dar a mão, né? E você morre desse jeito. A maior parte das pessoas tem morrido desse jeito, ultimamente, né? Então, falando das narrativas, né? Não tem tido espaço para essas narrativas mesmo, especialmente nesse momento final da morte, né? E a comunicação com a pessoa que está morrendo, ela se dá? Esses cuidadores, eles conseguem, por exemplo, falar sobre morte com a pessoa que está morrendo? Porque eu imagino que seja uma coisa importante, de preparação, mas ao mesmo tempo é super delicado. Como que fica essa questão? Sim, é super delicado mesmo. Então, o que eu pude observar aí, que as 6 pessoas que eu entrevistei, nenhuma delas falou claramente que conseguia falar sobre a morte com o familiar. A morte estava no ar, né? Estava no ar ali, na relação, mas não se conseguia conversar sobre isso. É muito difícil, né? Falar que vai morrer, ou o que se espera da morte, né?
parece que você falar sobre a morte, você chama a morte, mas ela já está ali, né? Então, assim, essa questão da comunicação é difícil. Por isso, um programa de cuidados paliativos ou um profissional que acompanhasse, ajudasse esse familiar e aí essa pessoa que está falecendo, morrendo, ajudar eles a conversar seria muito, muito bom. Tem uma entrevistada que falou que ela tinha muita dificuldade de falar sobre a morte. Ela se arrependeu demais, porque ela falou várias vezes na entrevista que ela queria muito ter se despedido, que ela queria muito ter falado o quanto ela amava, né? Era a tia, mas a tia que era como se fosse a mãe que tinha cuidado dela, então era uma mãe, né? O quanto ela amava a mãe dela. E o quanto a mãe dela ia ficar com ela para sempre. Ela queria ter dito isso, mas ela não conseguiu, porque ela tinha muita dificuldade. Ela não conseguiu nem fazer, na verdade, a questão da herança, porque tinha que mexer com isso, ela não conseguiu mexer com isso. E no final das contas ficou tudo bagunçado, foi super difícil, mas isso nem foi o mais importante. Mas o mais importante era ela ter dito o que ela queria ter dito, e ela não conseguiu, né? Então, a importância desse processo aí de comunicação no fim de vida, né? As pessoas têm muito a dizer umas para as outras, né? É verdade, mas parece que tem coisas que, se forem ditas, é como se você estivesse assumindo que a pessoa vai morrer daqui a pouco, que não dá mais tempo, que já foi. Você disse uma coisa muito interessante a respeito de a presença da pessoa ficar na nossa vida, né? Contando a história dessa moça que não conseguiu se despedir da tia que ela tinha como mãe. Sim. Há outros relatos, assim, as pessoas acabam mantendo o vínculo com a pessoa que vai embora. Claro que é um vínculo diferente, porque a pessoa não está mais ali. Sim. Mas tem aí uma presença da ausência dessas pessoas? Sim, tem sim. Tem alguns autores que falam sobre a continuidade do vínculo hoje, né? Antigamente não se falava disso, porque falava-se da importância até de ter até um rompimento com essa pessoa que faleceu para você poder ter outros relacionamentos, né? Mas não. Hoje em dia fala-se da continuidade do vínculo e que isso traz um conforto muito grande, né? Pode ser uma coisa positiva. É algo muito positivo, né? E, principalmente, os adultos não conseguem falar sobre isso. Mas, na hora que você começa a conversar, muitos deles dizem, olha, eu falo sei lá, com o meu filho que morreu, eu falo com ele, eu sinto a presença dele, eu sei que ele está comigo o tempo inteiro, né? Só que essa continuidade do vínculo, essa forma de continuidade do vínculo, muitas vezes não é socialmente aceita. Então, as pessoas, elas não têm coragem de falar isso, né? Umas para as outras. Mas eu atendo no consultório, atendo pessoas que também passam por luto. Ali as pessoas dizem, eu converso sim, tenho vontade de conversar, eu converso, eu sinto essa pessoa. E mantenho esse vínculo por anos e anos, né? Senão até morrer mesmo. E isso traz um conforto. E não quer dizer que ela não vai ter outras relações saudáveis, não vai conseguir desenvolver outros tipos de relação. Não, consegue, né? Do mesmo jeito que esse vínculo muitas vezes não é aceito socialmente, o que também me parece que às vezes não é aceito socialmente é um pesar mais demorado, é um luto mais demorado. É um processo que às vezes acaba sendo encarado como uma coisa doentia, patológica, mesmo que não seja? Sim, sim. O que tem acontecido hoje em dia é que o luto, ele tem muitas vezes sido visto como uma doença, né? Isso é muito complicado. Por quê? Porque se medicaliza, né, a pessoa em luto, com poucos dias. Não que seja ruim a medicação, mas às vezes suprime até a vivência de luto, né? Então, assim, medicaliza e manda para um processo de terapia focado no luto, para viver aquilo. Então, é muito focado nos sintomas, né? E não na pessoa ali. É muito focado na cura, como se fosse uma doença mesmo. Então, tem um autor, o Pax, ele fala que é muito perigoso medicalizar as crises naturais da vida. E o luto é uma delas, né? Hoje em dia, a gente tem o DSM-5, que é a classificação internacional das doenças, né? Só que é o quinto, é o manual do diagnóstico de doenças, aí é o quinto manual, que foi lançado o ano passado. Esse manual, ele é super extenso hoje, com muitas doenças, né? É feito por um grupo aí de médicos, e aí médicos e outros, eu acho que tem outros profissionais também,
E esse manual, desde o primeiro até o quinto, eu não sei o tanto que aumentou de doenças, mas ele aumentou, assim, de um jeito exorbitante, né? Exorbitante. As doenças mentais, elas têm aumentado de um jeito que não tem tido controle aí, né? A gente não sabe se é porque a sociedade, ela produz as doenças, porque as indústrias farmacêuticas têm um poder muito grande nesse meio, porque os pacientes, eles buscam muitas soluções mágicas, né? E querem muito rapidamente serem medicados, isso também influencia, né? Tem todas essas questões. Mas hoje em dia, tem sido difícil vivenciar esse luto mesmo. As pessoas, elas têm 2 dias, na verdade, no Brasil, pela CLT, elas têm 2 dias de licença. 2 dias? 2 dias, contando o fim de semana. Se o ente querido morrer na sexta, sábado e domingo são os 2 dias de licença. Então, elas têm só 2 dias de licença e, é claro, a maior parte das empresas, elas dão mais, porque é impossível 2 dias. Você não consegue nem enterrar a pessoa. Não dá tempo de, às vezes, enterrar. Então, elas têm 2 dias pela CLT, é muito pouco. Então, é tudo muito rápido, acelerado, baseado na produtividade, né? A pessoa que não produz, a pessoa que está ali um tempo, às vezes 4, 5 meses, numa depressão. Não é uma depressão, é um luto, né? Que é claro que ela vai viver uma depressão nesse luto, né? A pessoa já é vista como fraca, desequilibrada, né? Que já não dá conta, sem força de vontade, né? As pessoas ao redor já começam a cobrar, né? Você precisa sair disso. A sua esposa não ia ficar feliz de te ver assim. Já começam, são ainda fortes. põe uma culpa em cima da pessoa. Né? São fortes, na verdade, são fortes mensagens aí. E a própria pessoa, ela também acha isso, porque ela também faz parte dessa sociedade, né? Então, ela também acha isso e também começa a se culpar, a se sentir aí muito mal nessa situação. Acha que tem que voltar logo para o trabalho, acha que tem que fazer as coisas. E aí entra muita medicação, entra toda essa dificuldade de viver esse luto mesmo. Um luto que fica todo atropelado, né? Todo complicado. Não é simples vivenciar o luto de um jeito mais tranquilo na sociedade hoje, como está hoje. A maior parte sofre muitas dificuldades aí. Entre os vários tópicos que me chamaram a atenção no seu trabalho, tem um aqui que é o seguinte: as pessoas que vivenciaram essa experiência terem retirado pontualmente gratificações dela. Sim. Não foi uma experiência 100% negativa. Sim. E você fala, inclusive, que você teve alguma dificuldade de encontrar outros trabalhos que apontassem isso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Porque é uma vivência de muito sofrimento. Todas as narrativas aí, as 6 narrativas, falam o tempo inteiro, perpassam pela questão do sofrimento, é muito doído, muito sofrido. Então, a maior parte dos estudos fica em cima do sofrimento, da dor, dos impactos mais negativos gerados na vida do familiar cuidador, né? Mas eles trazem também aí 2 pontos principais aí que eu destaquei, que eu tenho vontade de destacar agora, que é, primeiro, a aproximação muito grande com o ente querido que está falecendo, então poder ter uma relação de muita proximidade aí, apesar de não falar da morte, eles conseguiram conversar de muitas questões aí na vida e conseguiram estar próximos nesse momento final. E a outra é essa ressignificação sobre as questões da vida, né? Então, eles falam, deixa eu lembrar, um deles fala o seguinte, que ele aprendeu muito aí com a esposa que estava falecendo. Ele tem 39 anos, ela com 35, morreu com 35 de um câncer, né? E ele fala que ele aprendeu muito com ela, né? Que ela ensinou ele a viver cada dia de uma vez. E cada dia como se fosse o último, não é verdade? Ele vive assim hoje, ele falou, que ele tem uma vontade de viver assim. Porque a vida, ela é passageira. E tem coisas mais importantes na vida, né? Que ele começou a dar muito mais valor a partir disso. Então, isso foi um ganho muito grande para ele. Ele tem um filhinho pequeno, né? Eu fui entrevistar na casa, e até o filhinho pequeno estava lá. Tem um filhinho pequeno e ele começou a dar muito mais valor para isso, né? Outros também participantes falaram disso, né? Nossa, de olhar para outras coisas na vida que tem mais valor. De sair transformado disso. Transformado. Ana Paula, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. E eu que agradeço, Cássia. Obrigada.